Olá, pessoal! Mais um episódio inédito do 92 Bytes e hoje com um convidado mega especial. Mas antes de falar do nosso convidado, eu estou aqui com a minha co-host, a melhor co-host do melhor podcast do mundo, Tainara Lucena. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super legal, né? Verdade. Ela que é a nossa jornalista na Rádio 92. O que mais, José? Olha, você já se apossou da jornalista, né? Mas enfim, ela é a jornalista de todos nós mesmo, de verdade. A voz mais conhecida da 92 FM. Ela que está sempre posicionando vários programas em várias áreas diferentes, mas eu vou deixar ela contar essa história. Estamos recebendo quem, Tainara? O Emily Moraes. Muito Isso aqui é uns tambores, viu, gente? Que rufem os tambores. Ai, gente, que felicidade estar aqui com vocês. Poxa, eu que agradeço demais, principalmente sabendo que sua agenda é mega concorrida. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É verdade, nós estamos aqui entre dois programas, aliás, né, que o Emily faz, um que começa às 13 horas, e daqui a pouquinho vai ter outro programa às 18 horas. Isso. E aí a gente tá aqui imprensado no meio dos programas. Mas, Emily, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. É uma satisfação, uma honra muito grande. Fico feliz. Boas histórias para contar. E antes de mais nada, como é... Pode fazer a primeira logo, Tainara? Pode sim. Tá. Como é que o Emily veio ao mundo? Onde é que você nasceu? Onde é que você morou? Onde você se criou? Me conta logo desde aí. Primeiro que é muito diferente estar do outro lado. Eu sempre falo isso. Em qualquer lugar que eu for, se eu não estiver entrevistando a pessoa e estiver no lugar de entrevistado, é muito estranho, gente. É muito estranho. Como é a experiência? Dá um frio na barriga, né? Por mais que no ar também, quando a gente tá ao vivo e vai entrevistar alguém, a gente sempre fica um pouco nervoso, mas é muito diferente você tá do outro lado, sem ter o controle do que vai perguntar ali no momento. Mas, José, eu sou daqui de São Luís, sou do Ludovicense, né? Tem muita gente que pensa que eu sou de Icatu, mas... Lá de Icatu é só a minha família, tá? A minha família materna é toda de Icatu. E desde muito nova, eu sempre, por mais que eu ainda seja nova, né? O José já me deu uma olhada assim, desde muito nova. Eu sempre estive lá no interior. Então, eu cresci com as raízes de lá. Minha mãe sempre deixando muito presente na nossa cabeça, né? Na minha e da minha irmã, de onde que a gente veio, quem são os nossos familiares. Aquele povo mesmo do tradicionalismo, né? Do sim senhora, não senhora, de tomar benção. Das raízes familiares, né? Tradições. Gente, tradicionalíssima minha família. Prova disso é que quando eu era mais nova, criança, eu estudei em colégio de freira, boa parte do ensino fundamental, e no ensino médio fui para um colégio militar. Então, não tive muito... não tive muito, assim, para onde sair muito da reta, né? Muito rígido, assim, na disciplina, sempre. Eu também estudei em colégio de freira, não estudei em colégio militar, mas... Puxa, a disciplina é rígida, puxada. É rígida. Tu sabe como é. Tem horário pra tudo, tem... E minha mãe fez isso porque era mãe solo, né? Então ela tinha que ser pai e mãe dentro de casa e impor ali o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que seguir, pra que a gente conseguisse se virar, né? Ela sempre falava, eu vou criar vocês pra vocês virarem e serem independentes. Isso é o que ela fala e ela se orgulha tanto hoje de falar, as minhas duas filhas são independentes, sabem se virar sozinhas, joga ela no mundo aí que ela sabe resolver tudo. Mas eu sou daqui de São Luís e sempre tenho ali o meu foco voltado pra Icatu. Um pé em São Luís e outro em Icatu. É isso aí. Maravilha. E o Emily, a tua história com a tua família, tua mãe, é muito inspiradora. Como que tu acha que isso te inspirou a seguir início da tua trajetória, da tua carreira? Gente, eu vou chorar? Não posso chorar, não. Já pode começar. Já pode derramar a primeira lágrima. Vou falar pro nosso editor. Flop. Assim que você puder, consegue um lencinho aqui, que o Emily já disse que vai chorar, então é contigo, olhos. Traz um lencinho pra gente, Flop. Então, fala da tua mãe, como é que foi essa relação, como ela te inspira? Cara, minha mãe, assim, ela é o norte de tudo dentro da nossa família. Nós somos uma família de 3. Eu, ela, que o nome dela é Ana Rita, tá? E a minha irmã Andressa. Eu vi com um W do nada pra destoar dos As. Legal. Mas, enfim. A minha mãe, ela, como eu disse, do interior, né, de um povoado chamado Riozinho, interior de Icatu. Da sede para Riozinho são 4 horas. Muito obrigada que editor e amigo. São 4 horas, né, de carro traçado. Sim. Caso você não vá de Biana. Biana, para quem não sabe, é um barco que tem um motor.
faz barulho pra caramba quando você tava andando com ele. E o cheirinho do óleo. Ô, gente, quando vai atravessar na barriga. Quando vai atravessar a Baía de Santa Maria, que é uma das maiores do nosso estado, o negócio dá um frio na barriga, mas enfim. E a minha mãe, de uma origem muito tradicional também, os meus avós, pais de 10 filhos, tinham 11 e uma veio a falecer ainda quando era bebê, então eram 10 filhos, 3 homens e 7 mulheres, imagina, né, como que era, e era escadinha, e ela era uma das mais velhas e tinha que cuidar também dos irmãos, né, era um apoiando e cuidando do outro, então... A história dela, desde muito novinha, com uns 15 anos, 16 anos, saiu do interior e veio para São José de Ribamar para poder estudar, né, para poder morar na casa de familiares. Passou muita dificuldade. Ela tirava sururu e sarnambi em um turno do dia, e no outro turno ela ia para a escola, desmaiava muitas das vezes na escola, né, e os professores que davam comida para ela. Então, a gente foi criado muito a dar valor em tudo que a gente tem, né, por isso que eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho, e eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente seja próspero também, né, não próspero de ter algo, mas próspero de nós nos sentirmos de ali, né, isso, de a gente sentir que tem algo mais valioso. Então, ela, logo depois disso, se cada vez mais buscando, estudando, teve um período que morou em Brasília, que foi quando a minha irmã veio ao mundo, né, ela trabalhava em outra área, e saiu de lá por conta de alguns problemas pessoais, né, se separou, divorciou, e ela sempre fala, eu cheguei em São Luís só com uma malinha e um rádio. Legal. Só com uma malinha e um rádio na rodoviária, fez um jogo na Loto Fácil, eu sei que nós somos cristãos, né, já vai ter gente aí cancelando os religiosos, mas ela chegou, fez um jogo na rodoviária, ganhou alguns reaisinhos na Loto Fácil, Legal. E a minha irmã veio, como ela sempre fala, na época das vacas magras, eu já cheguei na época das vacas gordas, viu? Então, a gente tem uma diferença de 14 anos de idade da minha irmã pra mim, e... Ela cresceu, a minha mãe batalhando, lutando muito. Minha mãe foi assessora de juiz no Tribunal de Justiça, foi escrivã da Justiça também, e responsável por cartório, trabalhando na Benedito Leite, já passou por um monte de situações e foi crescendo na vida e conseguindo conquistar o seu e também sempre focando. Tudo que eu construir será para as minhas filhas. E hoje a gente fala, mãe, dá uma acalmada, tenta aproveitar, ficar bem. E ela, não, minha filha, hoje eu fico em paz porque eu sei que isso aqui vai ser de vocês. Não vendam minhas coisas, ela sempre fala isso, né? Então, a minha mãe, ela é assim, tudo pra mim. E ela é o maior milagre que eu já vi na vida, porque durante esse período, logo após ela se aposentar, né, ela teve que pedir uma licença médica por conta do glaucoma. Ela não enxerga de um lado e só tem poucos % de visão do outro lado, que é do lado esquerdo. E nesse período, ela acabou enfrentando aneurisma. Descobriu 3 tumores na cabeça. Imagina o que é descobrir 3 tumores na cabeça com uma filha de 10 anos de idade. A minha irmã já morava em Brasília. E ela ficou sem chão e eu mais ainda, porque a minha referência, a pessoa que cuidava de mim, eu pensei, meu Deus, e agora? Né? Ainda por mais sendo criança. E eu me lembro como se fosse ontem, ela desmaiando. E os meus tios chegando em casa, todo mundo fazendo uma oração, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí a minha mãe passou por vários procedimentos para poder descobrir o que ela tinha, porque até então não se sabia, era só uma dor de cabeça muito forte. Sim. E aí... Quantos anos atrás isso? Cara, acho que foi em 2010. Ainda... 2010. Já havia o diagnóstico, mas ainda era diferente de hoje. Sim. Muito diferente. São 15 anos de diferença. E aí os médicos não entendiam, não tinham feito ainda uma ressonância, né? E aí ela voltou pra casa e com mais dores, e aí voltou pro hospital. E aí foi quando descobriram 3 tumores, né, na cabeça, e aí, não, a gente tem que operar logo. A minha avó ainda era viva nessa época, graças a Deus também, e esteve ali ao lado dela o tempo todo. Eu fiquei morando durante um período de 3-4 meses na casa do meu tio, né, do meu tio e da minha tia. E aí foi um período que eu tive que eu passei mais, assim, a confiar em Deus. Por mais ser que eu era tão nova, tão jovem, né? Ai, gente, eu vou chorar, não tem como. E aí eu lembro que eu falei, antes de dormir, na casa de por mais que fosse um parente, não era minha casa, né? Eu falava, pai, eu já não tenho a presença do meu pai, né? Eu não tinha contato com meu pai.
não tira minha mãe, cura minha mãe, por favor. E aí, depois de um período, ela fez a primeira operação, teve que raspar a cabeça, né, pra poder fazer a cirurgia. E ela sempre dizia, eu não quero que ela me veja assim, e acabou que um dia eu vi, Sim. né. E aí ela fez a retirada dos 2 tumores, né, na cabeça. Ficou em coma induzido por um período, foi desenganada pelos médicos, ninguém acreditava na recuperação dela, e se ela se recuperasse, ela sairia com sequelas. E ninguém me contava isso. Eu fui saber disso depois que ela já recebeu alta, né? Só que eu sempre via o meu tio muito preocupado, muito nervoso. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E isso acabou trazendo um reflexo dentro da sala de aula. Eu estudava no Colégio Bom Pastor nesse período, momento jabá aí, pra acabar com o clima Era a nossa próxima pergunta, né? Onde é que você estudou e como é que você... como foi essa trilha aí até chegar onde você chegou hoje, né? Cara, e aí lá no Bom Pastor, a professora me viu chorando, e a minha mãe operou no dia do meu aniversário, dia 5 de janeiro. E aí ela foi, minha filha, o que aconteceu? Aí eu contei, né? A professora foi e chamou todos os alunos pra um dar a mão pro outro e começou a fazer uma oração dentro da sala de aula. Legal. Nós oramos o Pai Nosso, e ela pediu também, né? E isso, as correntes de orações aconteceram em todos os lugares. No interior, aqui, minha mãe sempre ajudou muitas pessoas. Então, todo mundo pedindo, a minha família toda, a minha avó, coitada, não saía do hospital de jeito nenhum. Bom. Cuidando ali, né? Trocando plantão com a minha tia Carminha, que, meu Deus, ela é cunhada da minha mãe, mas é como se fosse minha tia de sangue mesmo, do tanto que ela cuidou de mim nesse período. E aí, depois disso tudo, o doutor Gerson Soeira, né, que foi o que operou ela, ele foi e disse, agora a minha parte eu já fiz, cabe a vocês orar. E um tempo depois, já estava passando muito tempo, né, na nossa cabeça e nenhuma reação, nada do tipo, e todo mundo apreensivo. Ela precisou de sangue, além do normal, por conta de que ela tinha uma deficiência numa proteína do sangue. Sim. Então tinha que ter bolsas a mais. Eu só sei que durante esse período foram quase 6 meses, né, essa luta de esperar para ver se ela ficaria bem, se ela andaria, o que seria. Durante a cirurgia, hoje ela fala meio trêmula e quando ela fala parece que tá chorando. E essa, graças a Deus, foi a única sequela que ela acabou tendo, né? Que as pessoas pensam que ela tá nervosa, mas é aquele jeito dela mesmo de falar. E o médico foi, depois de um tempo, a minha tia foi na UTI, fez uma oração, né, com a minha mãe. Minha irmã, se tu estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E a minha mãe não tinha reação nenhuma, sabe? E a experiência dela do coma é fantástico. E ela conta, assim, pra gente, coisas que a gente acaba não imaginando, né? Só quem passa, sabe? E aí, a minha mãe apertou a mão da minha tia. Legal. Sabe? E graças a Deus por isso. E logo depois, a recuperação dela foi muito rápida. Ela disse pro médico, olha, eu vou passar aqui só mais uma semana e eu vou pro quarto. Você vai ver. Ele, Sim, como? Desacreditado, né? Como? A mulher operou da cabeça, tava aí sem nenhuma reação e do dia pra noite. E realmente foi muito rápido. E logo depois ela foi pro quarto, né, pro apartamento. E sempre pedindo, eu tenho que criar. A cabeça dela, é isso que ela sempre fala. Os filhos, eu né? tenho que criar a minha filha, porque a minha irmã já estava na maioridade, né? Ela já estava aqui, estava acompanhando todo esse processo. Nessa época ela trabalhava numa multinacional lá em Brasília. Então, foi assim, o pânico dos pânicos. E foi no período logo, se eu não me engano, foi quando o governo Lula teve a quebra de muitas multinacionais no país. Então, quem tivesse seu emprego tinha que segurar. Todo dia, né? E a gente tá vivendo isso de novo, mas enfim. E acabou que, graças a Deus, ela se recuperou, né? Não teve nenhuma sequela, está bem. Hoje ela já caminha, já roda demais. Eu que tenho que ficar mandando mensagem, mãe, a senhora tá onde? Tá tudo bem. Olha aí. E tá tudo bem, graças a Deus. E eu fico muito feliz de ter alguém como espelho. Ela e minha irmã são minha base de tudo. E ter esse exemplo dentro de casa, que eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mas ela é tudo, assim. É bênção. Bênção demais. Muito linda e inspiradora a tua história, tá? Puxa, esperar a nossa convidada enxugar os olhos ali. Não foi nada combinado, tá bom? Não foi nada combinado isso aí. Eu nem imaginava que eles iriam perguntar isso, gente. Mas é bom saber, a gente trabalha com o Emily aqui, passa ali, trabalha entre aspas, né? A gente passa no corredor, dá um bom dia, boa tarde, enfim.
tomam uma xícara de café e a gente não sabe ali da história um do outro, mas muito inspirador, muito bom saber. E o principal, né? Você que não acredita em Deus, ó, tem um exemplo aí muito legal, viu? Eu nem ouso falar que ele não existe. Porque, enfim, você vivenciou e experienciou aí, né? Uma bênção de Deus na sua casa. Isso é muito legal. E o Emily, deixa eu te falar, a gente te ouve no rádio, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi esse processo de capacitação? A sua mãe teve uma bênção, quando logo chegou no São Luís, jogou na loto. E tu jogou na loto e alguém te chamou, vem pro rádio. Tem gente que pensa que meu pai ou é dono da rádio, né? Ou alguém me colocou, porque foi algo muito rápido. Eu tenho 23 anos, gente. Então, quando escutam a minha voz hoje, não assimilam o de uma mulher de 23 anos. Assimilam alguém com um pouco mais de experiência, de idade, por conta de assuntos que são abordados e da forma que são abordados, né? Então, eu sempre pensei em fazer jornalismo, a minha profissão hoje. Nunca pensei em fazer outra coisa. Pra não dizer que eu nunca pensei, no terceiro ano do ensino médio veio psicologia e logo depois eu descartei, porque eu comecei a ver essas questões de Nietzsche e não sei o que. Eu falei, não, gente, já não dá. Pra mim, não dá. Admiro muito os psicólogos. Na filosofia. Nietzsche. Já não deu. Já entrou as cadeiras. Aí eu fiz até uma aula experimental, né? Em uma universidade daqui. Eu falei, não. Realmente, não é pra mim. E eu sempre fui muito faladeira. Era o tipo de criança que falava muito, que a mãe tinha que falar, minha filha tá bom, a minha irmã que o diga. Ela fala assim, meu Deus, essa menina não parava de falar. Ainda bem que hoje, né, serviu pra alguma coisa. Hoje você trabalha com comunicação, né? Isso. E a mãe dela semeou, né? Que ela chegou aqui em São Luís com o quê? Uma malinha e um rádio. E um rádio. É verdade. Eu acredito que isso te inspirou de alguma forma, né? Caramba, eu percebi que a vida te proporcionou, assim, uma forma de amadurecer muito rápido, né? Apesar das dores, a gente acaba amadurecendo muito nesse processo. E aí, como é que foi esse desenvolvimento para a área da comunicação? Tu passou por tudo isso, atravessou as tuas fases ali escolares, de pré-faculdade, né? Uhum. E aí chegou na fase profissional. Como que tu te encontrou no radialismo? Gente, então, rádio era a última coisa que eu pensava fazer dentro da comunicação. Eu sempre falava muito, logo que eu comecei a fazer faculdade, né, na universidade, eu falava, cara, eu sou apaixonada por todas as áreas do jornalismo, da comunicação, só que eu não quero rádio. Mas a sua mãe... E aí, o meu início, né, e eu sempre pensava, e minha mãe dentro de casa, sempre, vocês têm que se virar. Tá fazendo faculdade, minha filha sempre tá ali estudando, então eu não tinha o direito de ser assim, uma aluna mediana, né? Eu fui aluna top 5 em quase todos os períodos da universidade por conta de eu mesma gostar do assunto e eu tenho que me destacar aqui, porque eu não tenho um histórico de emprego, um currículo que diga, né? O que é que eu vou mostrar pra alguém me contratar? Tem que mostrar pelo menos que eu tiro nota boa. Legal. Era algo que tava na minha cabeça. E até uma dica pra você. Se você tá na universidade, tá começando agora, não sabe, aí não tem currículo, não tem nada. Gente, sempre tem um jeito. Você mostrar que quer aprender e que você tem ali um histórico legal, acaba aí, de certa forma, convencendo. O empresário José pode falar isso como ninguém, né? Porque quando vem sagacidade, que é o que falta hoje na minha geração, e talvez esteja faltando em você, acaba que desanima a própria pessoa que vai te contratar. Porque ele pensa, cara, eu vou perder muito tempo treinando essa pessoa e ela vai querer se ater somente à função dela e não ajudar aqui dentro da empresa. Então, é tentar fazer mais. Mas, então, eu fui e comecei a escrever para um portal de notícias do R7, né, um portal, a editoria de beleza e moda, foi do início, depois passei por celebridades, e isso eu estava no terceiro período de jornalismo. Já tinha passado pela cadeira de gênero textual, redação, e amava escrever. Falei assim, beleza. Em troca, eu recebia atividades complementares, que são muito necessárias no fim do curso. Vocês vão com certeza saber disso, né? Vocês... Nossa. Gente, guardem a pastinha de certificado de isso vocês. Aqui, suado. Eu no último dia pra colar grau, praticamente lá entregando coisa de horas. Eu participei de uma turma que na formatura tinha desistido alguns alunos, né? Então formamos 2 turmas. E aí eram, acho que foi uma formatura de 50 pessoas do meu curso, mas eram 2 turmas.
E dessas 50 pessoas, acho que umas 10 tinha horas suficientes para receber o diploma. Gente. Todo mundo pendurado por falta de horas de prática, né? De atividades complementares. Isso aí é uma dica muito importante, de verdade. E isso é loucura demais. Então, tem muita gente que fica sem formar por conta de horas. Por incrível que pareça, essa é uma realidade, tá, gente? Mas aí comecei a escrever para esse portal de notícias e aí eu tinha 18 anos de idade. 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17. E aí, nos meus 18, eu falei, não, eu tenho que arranjar um emprego de verdade. Eu tenho que trabalhar. E a minha mãe, não, minha filha, te forma primeiro, estuda primeiro. Eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar. E ficava aquilo martelando na minha cabeça. Sabe que não precisa ninguém te cobrar, tu mesmo te cobra. E eu tava nesse nível. E as minhas amigas conseguindo, e eu fazendo processo seletivo atrás de processo seletivo para vários órgãos públicos. E jornalismo aqui em São Luís só tem sempre uma vaga. Seja para estágio, para concurso, para tudo. É só uma vaga. E o professor já falava isso na faculdade. Você só precisa de uma. Você só precisa de uma. Aí tá lá teu concorrente que come livro, que o menino não dorme. Sabe aquele ditado, como é que diz? Depende, o ditado não é sei o que, daqui enquanto ou de eles Catu? dormem. Estude enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem, gente. Tinha gente que eu acho que não dormia de jeito nenhum. E aí eu sempre ia para terceiro lugar nos processos seletivos, sempre em segundo lugar. E eu, caramba, não vou conseguir, que isso, não tá dando certo. E aí eu fiquei em segundo em um processo seletivo. E aí eu falei, cara... E nesse meio tempo eu tava dando uma de social media. Tinha feito um curso. Legal. E com a Keila Neves, que era uma mentorada do Pablo Marçal. Olha que loucura naquela época. Na época que o Pablo Marçal focava no marketing digital mesmo, na raiz. Naquela época, gente, tu é doido. Isso aí era uma novidade. O Pablo Marçal naquela época, o cara, ele reinava em tudo. Porque Sim. ele tinha domínio. Ele podia saber vender o peixe dele bem. Então é por isso que ele dominava isso. E aí... comecei a ter alguns clientes, faturava ali por volta de R$450 por mês. Olha que massa, pra quem não ganhava nada. R$450 por mês. E fui levando, falei, não, preciso de um emprego de verdade. De um lugar que pergunta, tu trabalha com o quê? Eu falei assim, eu trabalho com tal lugar. Aí, beleza. Fui e uma amiga minha, vendo o meu desespero, me mandou um cardzinho da 92. Cara, Tassiana, ela foi falando assim, amiga, como é o nome da amiga? Tassiana. Tassiana. Eu quero fazer uma menção honrosa a Tassiana. Tassiana, muito obrigado por ter enviado esse card. Descobrimos um Para talento. o Emily Moraes. É verdade, é verdade. Inclusive, eu preciso também fazer uma outra menção, né? A mãe dela, eu tive um excelente mentor no passado, e ele falava, olha, sementes governam destinos. Então, tua mãe semeou ali um rádio, né? Rádio. E olha só, colheu no destino da Emily. E vocês perceberam que a Emily tem voz de rádio? Parece que o microfone tá aqui, gente. Mas eu prometo que em casa... Eu já cansei de ir lá na rádio várias vezes, pegar um café e tal. E aí eu tô pensando que eu tô ouvindo um dos programas da Emily, mas não, é só ela conversando com um colega ali. Aí eu falei, não tá na hora do blog 92, não tá na hora de direto à pauta. E tem gente que pensa que é forçado, mas se eu não falar aumentando um pouquinho do meu tom de voz, parece que minha dicção vai embora, gente. Eu não sei o que funciona. Inclusive, eu tinha problema de fala, viu? Eu falava 3 ao invés de 3, tá? Quando eu era criança. Então foi um milagre de Deus mesmo. Faz parte dos milagres de Deus na sua história. Cara, e aí fui e recebi o flyer dela, falei, vou mandar meu currículo. E eu falei, não vou mandar só meu currículo. Pega aí, como diria Pablo Marçal. Pega esse código. Pega o código. Mandei o portfólio, por mais que não exigiram lá na vaga, mandei o portfólio e mandei o meu currículo. E o portfólio eram todas as matérias praticamente, né? Peguei ali as melhores, que eu já tinha inscrito pro portal do R7 e trabalhos de conclusão também do curso mesmo. Fiz uma folha, né? Fiz uma revista, então fui colocando. Legal. Eu fui editora-chefe de uma revista dentro da graduação, enfim, fui colocando. O release da Emily Moraes. Isso. E aí eu lembro que eu fiz no Canva, tudo bonitinho, com cor, rosinha, botei uma foto minha lá e tal. Legal. E aí mandei. Eu falei, cara, mandei. Passou-se ali uma semana e eu recebi uma mensagem chamando. E tu sabe quando tu tem convicção de que aquela vaga é tua?
Eu tinha Sim. convicção de que aquela vaga era minha. Tinha convicção, certeza, certeza. Cheguei, quem me recebeu foi o Jonathan. Ele que fez toda a triagem, né, digamos assim, comigo, fazendo perguntas. Oi, Emily, boa tarde. Aí ele, olá, tudo bem? Fala mais sobre você. Estilo o Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? É Domingo Espetacular? Isso. É. Olá, tudo bem? Aí eu... Tudo bem. E, gente, Onde foi que tu sou estudou? magra. Se eu sou magra, eu cheguei assim toda franzidinha na sala, sabe? E aí ele foi... Quem são as suas inspirações no jornalismo? Eu, nunca me perguntaram isso. Aí eu, na minha cabeça, hã? Então, será que eu sei falar Deus? Eu tava assim... Mas me veio na mente logo a Glória Maria, porque pra mim era uma das profissionais que deixa um legado pra todos que estão chegando. E eu tenho até dó de quem tá entrando agora no ramo e não pôde tê-la como exemplo, porque ela era multifacetada, né? Sabia fazer tudo, desenrolar uma reportagem, fazia até mesmo um merchan. E Sim. muito bem, né? E aí eu falei Glória Maria, e foi papo vai, papo vem. O Jonathan falou assim... Muito bem, Emily. Tinha uma outra pessoa para vir também, hoje ainda, só que o ônibus deu problema e acabou que ela não conseguiu chegar. Na época a rádio era na Quiola. E aí fui, né, pra casa. E no caminho de casa... Foram quantas horas de ônibus no dia da entrevista? Fui de Uber nesse dia. A mãe pagou o Uber. Ela falou assim, filha, tu não vai suar no caminho não, vai de Uber. E aí na volta, né, eu dentro do Uber fui e coloquei já. Mesmo sem ter recebido nenhuma mensagem, eu coloquei lá, local de trabalho. Até hoje é salvo no meu... Nada. Até hoje, diante de Deus. Até hoje é salvo. Eu coloquei lá, Que legal. local de trabalho, Rádio 92. Eu cheguei, mãe... Mamãe, tem um negócio, não conta pra ninguém. Conta pra ninguém, só você sabe, não fala pra ninguém antes de dar certo. Eu falei, não, eu vou falar pra quem? Eu não vou falar pra ninguém. Aí ela, tá bom, minha filha. Eu falei, ora daí, mãe, pelo amor de Deus. Ela, não, eu vou orar, te acalma, menina. Aí, ok. Na segunda-feira, o Janda falou, você pode vir pra um treinamento? Pra gente fazer aqui um dia, pra ver como é que vai ser? Fui. Aí, escrevi uma redação sobre... a importância do jornalismo dentro da internet, foi algo do tipo. Voltada para portal, fiz direitinho. Não sabia que eu ia ter que colocar a voz, por mais que fosse uma rádio. Para mim, o foco era portal. Comecei a gravar um offzinho, né, dentro da cabine. José sabe onde fica, Sim. do estúdio. E aí, gravei. Beleza. Eu não sabia que os donos da rádio eram quem são, né? Hoje a gente fica assim... meu Deus, eu olhei ele lá no ar e eu falei, deve ser um apresentador, legal. Mas enfim, fui pra casa. Quando eu tava saindo, o Jonathan já falou pra mim, olha, todo mundo gostou muito de ti, então a outra pessoa que viria, eu já vou conversar com ela, vai ficar de stand-by, vai ser você mesmo. E eu comecei a trabalhar na rádio, né, estagiar no dia 1º de abril. No dia da verdade. Eita, dia da verdade. Que Dia 1º de cômico. abril de 2021, eu lembro assim, gente, eu cheguei lá com uma camisa jeans de bolinhas brancas e uma calça jeans também, Muito Beleza. legal. e são 6 horas de estágio, né? Eu sei que é permitido apenas 6 horas de estágio, no máximo 7, se eu não me engano, mas eu queria aprender. Então, às vezes, eu passava além para poder saber de tudo. E isso se chama pertencimento, né? Isso acaba acontecendo também em outros lugares. Tem pessoas que às vezes pensam, poxa, será que eu vou ser reconhecida algum dia? Cara, se você aprender, já vai ser bom demais. Porque as outras pessoas vão fazer com que você seja reconhecido. E você se reconhecendo já é melhor ainda. Já é meio caminho andado, né? Sim, perfeito. Você essa sabe o que colocação. você pode. Você sabe que você tem como fazer. Aí, beleza. Fui, comecei. E aí, um mês depois, acho que não foi nem um mês, Ramon foi e me chamou. E falou pra outra... Quem é Ramon? Ramon Hernandes, diretor da rádio, viu, gente? Ele foi e falou assim, o Emily, já pensou em entrar no ar? E nesse período, tinha outra apresentadora no horário, né? E ele foi e conversou, falou assim, o que tu acha? E ela falou assim, não, tudo bem, vamos lá. E eu fui ouvir outro dia, meu Deus, como que ele me colocou no ar naquele período? Meu Deus, foi usado por Deus mesmo, porque eu falava assim, oi, gente, na notícia de hoje... Eu acho que ela foi como a palavra que a gente inventou, ela foi meio trêmula, meio...
Tremosa. Né? Meio tremosa pro ar. Cara, gente, na noite de ontem, e eu tinha uma voz trêmula. Eu tinha uma voz muito trêmula. E isso era uma questão mesmo psicológica. Entendeu? Insegurança por questão de não se sentir pertencente, você não se sentir também que você consegue fazer aquilo. E você já se colocar num lugar de inferioridade, de vítima, de problemas que já aconteceram e você não conseguir nem manter a sua tonalidade de voz, que é muito importante pra tudo. Seja pra você se apresentar, seja pra você chegar num lugar diferente, seja pra você prospectar um cliente. Então, naquele momento, eu meio que... beleza, eu tô aqui, tô fazendo. E aí eu fui ouvindo outras pessoas, e ele foi falando, né? Ouve tal rádio, ouve fulano em tal horário. E o Ramon, eu sempre falo, tudo que eu sei hoje, praticamente, ele ensinou ali um pouco, sabe? Tem muita paciência, eu admiro ele demais, e eu falo isso pra todo mundo, e sempre que posso, eu falo pra ele também. Então, ele me deu uma mão e soube cada vez mais que eu tava dando um passinho e ali orientando, né, conversando. E logo depois a rádio transicionou pra cá, né, pro Jaracati, onde a gente tá hoje, e entrou logo um novo meio. Em 2023 eu já comecei a fazer programa sozinha, né, o Blog 92, e foi um desafio. Não, na verdade, 2023 foi com a Gabi Costa, que deu muito certo. A Gabi também, meu Deus, maravilhosa. Beijo, Gabi. Beijo, era pra você estar aqui, Um abraço, pra Gabi Gabi. estar aqui contando essa história também, mas, enfim, é outro podcast. E aí pronto, em breve. gente, eu acho que essa já é outra pergunta, e eu fui pro rádio. Mas Gabi não. É porque a O Gabi Emily. tá fazendo falta também. Fez falta. Aham. Voltando rapidinho na tua fala sobre a comunicação, né? Tu disse ali que tu passou por um processo de quebra, de timidez, de saber se colocar nos teus lugares, saber se apossar, né? Do espaço que tu estava conquistando. Teria alguma dica para quem quer se desinibir, quer melhorar a comunicação, quer se colocar nessa área? Primeiro é querer, né? E não achar que vai cair do céu ou que um professor seu de universidade vai pegar na sua mãozinha e vai falar: meu filho, se escreve, se digita desse jeito uma matéria. Meu filho, se edita um áudio dessa forma. Você vai saber mexer em tais aplicativos. O ouro, você que vai receber. Não tem aquele famoso, eu vou te entregar o ouro. Não tem isso, tá bom? Isso é puro... assim, Você busca o seu ouro. Você tem que buscar. Você é o duende, meu amigo, nesse ponto. Tem que ser o alquimista, é a tua primeira profissão. Quer fazer ouro, quer ouro, tem que fazer ouro, né? Você Exato. tem que ir atrás, você tem que ter vontade. E esse negócio de só ficar com papai e mamãe, eu tô indo pra faculdade, voltei da faculdade, vou ficar em casa. E é muito difícil você mesmo, na sua cabeça, ativar esse start de que eu preciso entrar de cabeça na profissão que eu escolhi. Existem muitas pessoas que não têm ainda noção de que é aquilo que você quer fazer pra vida. E eu já me sinto tão grata por ter conhecido isso desde muito pequena, de ter definido que eu queria entrar na comunicação e fazer comunicação. Mas a dica que eu dou é que você tenha ali o seu planejamento, né, de carreira, por mais que você não tenha nem noção de onde que você vai chegar, de que cara, eu quero fazer tal coisa. Eu acho que é interessante eu fazer... O que eu preciso pra fazer tal coisa? Será que é falar melhor? Como que eu falo melhor? Pesquisa, cara. Coloca no YouTube da vida, que hoje em dia tem vários cursos de oratória, dicção. Eu pegava uma caneta e botava na ponta da língua, entendeu? Legal. E ficava Você fazendo. treinava em frente ao espelho? Porque dão Falando. muito essa dica, né? Isso. Treina de frente pro espelho. E você cuidar da sua aparência também é muito importante. O corpo fala, as cores falam, a sua fisionomia fala, a gesticulação. Eu não gesticulava tanto, né? E gesticular te ajuda, às vezes, a você mostrar que você tá falando aquilo com verdade, que você tá ali, né, colocando algo legal para as outras pessoas conseguirem compreender. Então, mais do que nunca é você querer. O segundo passo é você buscar, né, esse conhecimento específico, seja na internet, seja com algum professor. Na sala de aula, talvez ele não consiga te dar uma atenção diferenciada, mas, professor, eu quero fazer tal coisa. O que seria ideal para eu fazer tal coisa? Seria um curso de Adobe, porque eu quero ser um editor? Seria um curso voltado para o VMix, porque eu quero estar ali por trás das câmeras, entendeu? A apresentação, a maioria das pessoas na faculdade entram com o desejo de serem âncoras de jornal, né? E então, vocês observaram aí que o Emily falou sobre VMix, sobre Adobe, sobre
comunicação, é porque ela entende de tudo isso, entendeu? Então ela não leu isso pra vir pra cá, ela opera VMix no estúdio, ela opera E foi do mesa, nada. Foi toda uma trajetória, né, de microfone. construção. Cara, Entende de de postura vocal, de postura pessoal, entende, enfim. Então é todo um contexto dentro da área de comunicação que denota a tua aplicação, inclusive, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial, né? e as pessoas pensam que é só você ligar o microfone e falar. Não é, gente, não é. E se você... Lógico, existe todo um time por trás que faz a coisa acontecer. Mas esse time não tá lá o dia todo, né? Então eu tenho certeza que... Por exemplo, eu já fui lá várias vezes no Blog 92... e eu abro a porta lá, tá o Emily sozinha no estúdio, não tem ninguém, é ela, 4 monitores, 2, enfim, 4 monitores na frente dela, tem outros em cima, embaixo, do lado, luz, mesa de som, enfim, tem uma série de coisas lá, de equipamentos, e tudo isso foi um aprendizado, né? E denota que você foi aplicada para operar tudo aquilo. Tem outros programas que acontecem que precisa 2 pessoas para operar o mesmo programa, já vi lá. É verdade. Mas a Emily tem 8 mãos, 4 vermes, 5... A mãe chamava de polvo, porque no início, quando eu fui aprender a operar mesa, eu ficava assim, sabe? Tentando Olha aí. aprender. Mas que é errado, gente, eu sei até assim. E eu tentando aqui de todo jeito, porque foi no fim de semana que eu aprendi a operar aqueles botõezinhos da mesa. A mesa de rádio é um pouquinho diferente. A nossa é até uma das mais atuais do mercado, né? E aí, no fim de semana, o Rodrigão Big Show, que faz parte também da nossa equipe, ele tinha um programa e ele falou, eu preciso tirar férias, não tem quem tire. E, Então, ou você aprende ou aprende. e aí ele foi falando, tu quer fazer o Up? Aí eu falei assim, era o Up? Cara, era um outro programa. Eu acho que era o Up, né? Era um programa musical. E aí, eu, jornalista, musical, entretenimento, cara, como que eu vou falar? Mas beleza, fui. E quem tava ali fazendo a parte de operação de mesa era o Pedrinho, que na época era da Nova FM, né, que existe aqui em São Luís. E ele foi e disse assim, o Pedrinho só falou, ó, tu vai apertar aqui, ali tem um mouse, tu vai jogar. E o Pedrinho foi, largou a música terminando e o meu coração acelerando. E eu, meu Deus, onde que eu vou apertar? Eu vou tirar a rádio do ar. Como que vai ser isso? No terceiro final de semana, porque era só aos sábados, né, o programa, eu já tava fazendo sozinha. Então, são coisas que você se coloca numa zona de emergência e você tem que se salvar ali. É tipo, tu tá no meio do mar e aí você não tem um colete, o que é que eu vou fazer? Nadar cachorrinho? Então tem que ativar alguma coisa na tua cabeça, entendeu? Modo salvamento. É desesperador. Mas realmente é nessas situações de urgência, de desespero que a gente mais se desenvolve, né? É isso. É nesse momento que a gente descobre do que a gente é capaz O que, de que a gente é verdade. Né? feito. Porque a gente não tem ideia do nosso potencial, muitas das vezes. Então, só quando acontecem propostas que você consegue ir além. E a política também foi da mesma forma na minha vida. A gente deu um pulo aqui, até, ficou um vácuo aqui na história da Emily. Mas eu vou trazer umas coisas polêmicas aqui pra mesa. Não é muito. Quando se fala de política, já é um vácuo. Mas já é uma polêmica. Nem é política, né? Nem é política. Política a gente vai chegar lá, mas pra você que não sabe, o Emily Moraes é uma mulher de 1,80 m, mais ou menos. 1,76 m. Então, vai raspando uns 1,80 m e já foi Miss. É isso aí, gente. Caramba, o Emily foi Miss. essa parte. Como é que foi isso, Emily? O que você tava fazendo? Foi na loteria também? Gente, Conta só um pedacinho lá que eu quero chegar na política, hein? cara, quando eu falo demais, esse é um mal de comunicador. Não, que isso, é a tua história, a gente quer saber tudo. Meu Deus. E olha que eu só tenho 23 anos, como que eu vou falar isso daqui pra frente, daqui uns anos, hein? Quando eu era criança, já começa assim, minha mãe botava pra fazer tudo. E eu era muito desinibida, falava muito. Às vezes eu pegava o microfone e começava a cantar em casa, né? Músicas em geral. Então, eu cursei na Lila Lisboa, fiz Sim. violão popular um período. Lisboa, Escola de Música do Estado do Isso, Maranhão. do Estado lá do na Rua da Maranhão. Estrela. Fazia violão popular. E logo depois ainda participei de algumas aulas de canto, que era o que eu gostava. O violão, eu andava com o violão nas costas, né? Ia de ônibus às vezes pra lá, ia pra Praia Grande. E fiz isso, lutei taekwondo no ensino médio também, jogava vôlei, futsal. Então eu fui por vários meios pra poder me descobrir. A minha mãe sempre disse que mente vazia é a oficina do diabo. Então
tudo pra preencher o nosso tempo, ela fazia. Então, eu fiz de um tudo na vida, de um tudo. E quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu odiava a minha altura. No colégio militar, o mais alto fica sempre na primeira coluna, né? Porque quem cobre a retaguarda é a mais baixa. Você que tá na frente tem que ser o mais alto pra proteger a sua retaguarda, né? Então... Na escola particular é o contrário, né? Os altos têm que ir lá pro fundo pra não atrapalhar os pequenininhos lá na frente. E ou aí, então na parede, né? Aí eu até pensei em entrar pra carreira militar, né? E tal, também achei bacana. Mas o jornalismo sempre me chamava mais atenção. E eu era a única menina que ficava na parte da frente. Eu odiava aquilo, gente, vocês não Como têm que tu era ideia. nessa época? Você ficava acanhada, assim? Super! Meu Deus. Cara, enfim, eu era mais alta da minha turma, das mulheres e das meninas. Eu achava aquilo péssimo. Só que isso, quando virou a chave do 3º ano pra eu ir pra faculdade... eu fui chamada por algumas pessoas para participar do mundo da moda, né? Tem as pessoas que... É tipo olheiro, a gente chama de scouter, de outras coisas. Sim. Porque eles te olham, faz todo o teu projeto, vê direitinho o teu busto, vê questão de quadril, tuas medidas, tudo certinho. E aí você faz o seu documento, que eu esqueci até o nome agora do que se dá, gente, pra gente entregar com as nossas fotos, que são todas... booking, né? É quase um booking. Você tem que estar ali com as suas... Tipo, quase sem nada. Sem maquiagem, blusa branca, calça jeans e de biquíni preto pra poder fazer do jeito que você é, né? Então eu participei de um concurso chamado The Look New York. The Look of the New... Alguma coisa assim, que era de uma agência muito conhecida em São Paulo. E passei pelas etapas, né, e comecei a modelar, desfilar. Eu era modelo de passarela, porque tem a diferença, modelo passarela e modelo fotográfico. Como eu era muito alta e muito magra, modelo passarela era ótimo. Então o salto, eu não sabia andar direito de salto, eu tive que aprender a andar de salto. E aí comecei a desfilar, só que isso, aqui o mercado da cidade ainda não comporta modelo passarela, né, aqui em São Luís. Eu tenho até uma amiga da época, que é a Ana Luísa, que é lá de Passo do Lumiar, lindíssima. Hoje ela trabalha, né, em uma agência lá de São Paulo, modela fora daqui do país. Então, eu fico muito feliz que pra ela deu certo. Legal. Sim, sim. E Também aí, tenho logo... amigos da escola que passaram por isso. Isso. Hoje é modelo internacional, mas aqui não teria espaço. Não teria. E aí, no meio tempo, entrei no Miss, né, participei do Miss como Miss Icatu, representando o município, né? Olha que massa. Legal. E comecei nesse mundo da moda, só que depois de um tempo eu vi que eu tinha que escolher mesmo o que seria pro meu futuro, pra eu focar ali a minha atenção, e eu escolhi o jornalismo. Graças a Deus. Muito bom. E o Emily, carreira no rádio, fazendo os programas já, dando notícia também, né? Os boletins e tudo mais. E aí, como é que foi que você chegou? Vamos lá, tem 2 programas que você faz, o Blog 92 hoje, que vai ao ar às 13 horas. 13 horas. Quem quiser ouvir o Emily, 13 horas, 92.3 FM, hein? Então, aí fazendo o Blog 92, como é que se abre as portas, como é que nasce o programa das 18 horas, que é o Direto à Pauta, não é isso? Direto à pauta. Como é que você caiu lá? Porque, tipo assim, eu vejo a Emily e acompanho o Blog 92. Detalhe, embora a Emily esteja no rádio, mas ela é responsável pelo jornalismo, né? Então você faz o jornalismo, faz a notícia, está exercendo a tua profissão de verdade e emprestando a sua voz pro rádio, graças a Deus. Mas como é que você chega lá no Direto à Pauta, que eu já vi que tem uma equipe, tem uma história, né? O nome em si eu acho que é legal já demais. Como é que acontece tudo isso? Isso foi no período de dezembro de 2023 ou 2024, eu não lembro direito. Acho que 2023, porque a gente fez 2 anos em fevereiro. Mas partiu de uma conversa, né, que a gente estava tendo. O nosso principal diretor, que ninguém sabe quem é, a gente nunca citou, a gente até faz as menções no programa, sempre tem aquele diretor desconhecido, um dia talvez você descubra quem é. E aí conversamos, eu cheguei, né, e falei pra ele, olha, a gente tá com um horário vago dentro da grade, que tal a gente montar um projeto pra vir um programa que falasse de tudo e de todos?
de política, nesse horário de 18 horas. E nesse horário de 18 horas, já tinha ali programas de anos e anos de história, ponto e vírgula, né, ponto continuando, ponto final, acredito que seja. Todos têm ponto, todos tinham ponto, e eu falei, a gente não pode colocar ponto no nome. A gente não pode colocar ponto. Faltou colocar etc. E aí até eu pensei, cara, direto ao ponto, só que direto ao ponto já tem em uma outra emissora nacional. Sim. E aí chegamos no direto à pauta. Eu sempre gostei muito de política, né? Era algo que, desde, assim, um período cara, eu não quero mexer com isso. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a gostar mais, né? Então eu falava de política, as pessoas não gostavam muito de falar de política, então eu guardava mais pra mim. E aí conversamos, fechamos uma equipe, né, pra entrar direto à pauta. Entramos no ar. E eu comecei a ficar nessa parte do VMix, né? Aprendi a como fazer a parte da transmissão no VMix, que é pro YouTube, que é o que você assiste aqui também, que tem o nosso queridíssimo Cláudio Flop lá atrás. E tem também a parte da mesa. Então, pra mim foi uma novidade eu operar a mesa, operar o VMix e falar, fazer um comentário sem parecer uma mulher que tá ali só cumprindo, tipo, cota, sabe? O que tinha Sim. de comentaristas, infelizmente, né, assim, de referência no mercado, de algumas muito boas, inclusive tem até hoje algumas muito boas, mas tinha alguns exemplos que eu não queria que fosse um exemplo, de falar, a pessoa tá ali sem rumo. E parece que, não é querendo levantar pauta de esquerda, ou então de feminista, Sim, Mas sim. podemos do que levantar, for, tá? sobre empoderamento, ou sobre nada do tipo, porque eu acho que às vezes a gente acaba levantando tantos muros, que acaba separando uma pessoa da outra, Sim. que eu falei, cara, eu quero ser aquilo que eu acho que tá faltando. Mas o melhor que eu posso ser agora, né? Porque eu não tinha tanto, assim. Sim. E aí comecei a falar sobre política, fiz uma pós-graduação MBA em comunicação política e eleitoral, porque era algo que eu gostei muito, né? E deu certo. Então, hoje eu conheço um pouquinho de política local, muito mais de nacional e internacional, e a gente comenta muito sobre o local, e as pessoas ficam, cara, Emily, como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe daquilo? É fonte, meu amigo. É você ir direto na fonte, é você saber quem sabe aquilo, também conhecer quem sabe. Sabe aquele famoso, você não tem que saber, você tem que conhecer quem sabe. E no jornalismo você tem que conhecer quem sabe, tem que ir lá onde a pessoa falou também, checar, ligar, falar com os políticos também, pra tentar entender o que tá acontecendo, cada um dá o seu lado, e você chega lá e fala. E o nosso termômetro é o ouvinte, que é onde denuncia, que é onde fala, e acaba que às vezes a gente é até criticado, né, porque, poxa, vocês não são um programa de direita, ou então vem, vocês são esquerdistas, vocês não são um programa de esquerda, e fica aquilo, porque ninguém sabe nem o que a gente é, né? E essa é a ideia, né? E é isso que é o jornalismo, gente. Pra quem não sabe, prazer, esse é o jornalismo. Mas a gente coloca também as nossas opiniões muito firmes. Eu digo que no blog eu não posso falar certas coisas, porque é um programa da grade e a gente tem que cumprir, né, os requisitos. No Direto à Pauta é um programa de comentários, de análise. Então, eu vou expor a minha análise e eu não me preocupo muito com o que os outros vão falar ou vão dizer sobre aquilo que eu tô expondo, porque eu tenho certeza que isso é a minha verdade. Se eu falei algo que logo depois eu me arrependo, eu peço perdão, e já aconteceu de eu pedir desculpa, né, dentro do programa, no ar. Agora, quando vem qualquer pessoa externa também, ou até um ouvinte, a gente pode estar, assim, brincando, a gente trata o ouvinte Sim. como se fossem os nossos filhos, né, de cuidar, de falar, mas quando vem alguém falando assim, cara, Emily, não sei o que, você tá defendendo fulano, ciclano, sendo que eu acabei de criticar a pessoa. Eu falei, meu irmão, vai prestar atenção, né? Então, sempre tem aquelas puxadinhas de orelha. Mas é um mundo apaixonante. E eu anseio, assim, desejo que mais mulheres dentro da comunicação se envolvam com política. É tão estranho você chegar em coletivas com políticos, assessorias, e não ter jornalistas que falem sobre política no ambiente, mulheres, né? Tem muitos homens. Aí, ultimamente, a gente fala, Emily tá a rainha do rádio, longe de mim, meus amigos. Tem tantas mulheres boas também, só que parece que
o mercado, pessoas da minha idade, 23 anos, 20 anos, 18 anos, 25 anos, não querem mais falar de política. A gente bora falar de política, é o hoje. Política não é do satanás, como tem algumas pessoas que falam. Você é cristão, você não pode se envolver com política, você não pode se candidatar. Meu irmão, eles vão decidir por você. Se você não se impor, se você não se colocar no seu lugar, né, de que você faz parte de uma sociedade. Nós somos seres políticos. Isso já se diz na filosofia, isso diz na sociologia. Se você colocar na sua cabeça uma certa religiosidade de que você não deve se colocar ali para comentar, conversar, todo diálogo saudável é válido. A partir do momento que você se torna extremista, que você já se torna realmente uma pessoa chata, né? Então, é importante falar. É importante conversar, e política é algo que todo mundo deveria saber um pouquinho, eu acho que. Sim. Eu achei muito interessante a tua fala, me chamou a atenção que ela levantou todo um discurso aqui, todo um mar de questões filosóficas. Feminista, é assim mesmo. Não, eu iria falar que sobre a política, né, que em si, as mulheres não se envolvem tanto justamente por levantar temas sensíveis, né, temas polêmicos. Então, a mulher tem aquele receio de se posicionar, de se impor, e muitas vezes a mulher que se coloca no seu lugar, que se posiciona, né, como uma mulher política, um ser político na sociedade, ela é vista como uma mulher muito agressiva, uma mulher muito rude, né? E aí a sociedade coloca que a mulher ela tem que ser tranquila, que ela tem que ser passiva. E eu acredito que dentro da política, tu deve enfrentar muito isso, né? Cara, mercado predominantemente masculino. Os comentários são maravilhosos. Eu me divirto muito, porque perdem tempo realmente falando sobre. Eu fico que tipo de coisa tu costuma ouvir? Gente, eu fico impressionada. Uma vez já me chamaram de menina. Eu sou uma menina mesmo. Obrigada, viu? Às vezes pelo elogio. Às vezes eu me sinto assim tão mais velha do que eu sou. E não por uma questão de que, o Emily tá com etarismo. Não, gente. É porque você, às vezes, pensa que você tá perdendo a sua juventude. Estão te colocando no patamar que você não tá. E é um universo predominantemente, né? Ou seja, tem muita gente nova envolvida, graças a Deus, porque traz ali eu creio que essa geração ela é muito mais comprometida com as bandeiras que levanta. Sim. Né? As gerações passadas, eles levantam bandeiras para conquistar a sua audiência. Eles nem são comprometidos com aquelas bandeiras, né? Então, para conquistar o seu eleitor. Quando eu falo eleitor, não estou me referindo só à política e votação, né? Mas conquistar a sua audiência. E eu creio que essa geração mais nova é muito mais comprometida com as bandeiras que levanta. Eu acho isso muito legal. Mas, assim, é um ambiente predominantemente, né? Tem muito mais homem e muito mais homens 60 a mais, 50 a mais, né? Isso é maravilhoso. Então, não é etarismo, eu tenho 48 anos, vou fazer 49. Ele tá prazer, no local de meu fala, José. minha gente. Meu nome é José. Mas, enfim, eu percebo isso, né? A gente assiste a TV, a gente ouve rádio, nós frequentamos as câmaras, enfim. Então, é um ambiente que no visual você já bate o olho e já vê. E facilmente a gente identifica quando tem uma mulher no ambiente, porque vai ser uma ou duas, ou três. Cara, e sabe o que é mais impressionante? É que quando estamos nesses ambientes, é algo que eu acabei acompanhando no Compom Mulher do ano passado lá em Brasília, onde uma analista, né, ela falou, e que diz que quando a gente está nesses ambientes, né, quando é uma assessora de um político, ou quando você vai ter que transitar em alguns ambientes que normalmente não são ocupados por tantas mulheres, e isso não se fala sobre feminismo, eu bato mais uma vez para os canceladores de plantão, Verdade. É que acaba usando roupas discretas. Usa preto, usa um branco. Nada que possa chamar a atenção. Isso. Né? E isso não é legal, porque cores também comunicam, né? Um laranja transmite energia, transmite ali um certo ânimo. O azul, que é a cor preferida dos políticos. Não sei se vocês já viram. Se tiver um dia de sessão, você acompanhar ali na Câmara Federal, tem várias pessoas com terno azul, porque traz tranquilidade, passa alguma coisa mais suave. O assunto política já é tão maçante para alguns, então eles têm que comunicar de certa forma também com o seu visual, né? E o assunto política já é um assunto cinza, né? Isso! Preto, assim, sabe? Nebuloso ali. Então, nós mulheres acabamos nos camuflando para não chamarmos mais atenção no ambiente. A gente já é mulher, já tá destoando, né? Então, hoje, eu fico feliz, né? Por mais que nós sejamos poucas, de estarem entrando mais mulheres nesse meio, de nós termos mulheres também dentro da política, que é muito importante, não sendo bucha, tá bom, querida? Chegar alguém, um presente de partido, te dou tantos mil pra você entrar, se candidatar.
faz uma campanhazinha ali, porque ele precisa, tem que cumprir a cota de gênero, né, dentro dos requisitos do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não seja bucha. Tá, eu acho que deveriam levantar uma campanha, não seja bucha. Hashtag não seja bucha. Não seja bucha. Vamos fazer um corte disso aqui. Se candidate mesmo, de verdade, pelos seus ideais, por aquilo que você quer, por aquilo que você anseia. As mulheres que tem hoje na política, muitas delas são filhas de políticos ou então esposas de políticos. E que legal que tem muitas delas que trabalham, mas tem outras que estão ali só pelo cargo, né? E quem manda são os seus maridos e são os seus pais. Sejam mulheres que levantam outras mulheres mesmo, que colocam ali em pauta proposições importantes, que estão ali indo na deficiência da população, e não fazer política apenas para mulheres. Eu acho que quando se faz política social, já enquadra tudo, porque você educando homens também ali, trazendo projetos para homens, acaba de certa forma influenciando, né, no bem trato da mulher. Então, eu acho que isso é fundamental. Entrar realmente um novo meio. Girar a chave aí nesse meio político. Porque parece que tá o mesmo do mesmo. A gente tá voltando lá pra época dos senhorzinhos. É verdade, eu tenho essa impressão também. Também tem essa Parece, impressão. né? Ô, Emily, uma curiosidade aqui. Outro dia eu tava acompanhando ali. Eu já acompanhei o Direto à Pauta e o Blog 92 ali dentro do estúdio e na antessala também. E eu vejo os comentários, né? Eu ouço ali você lendo o recadinho do pessoal e tem um monte que você não lê no ar. Que vai desde minha princesa, sua voz é linda, maravilhosa, até coisa. Cara, isso é surreal. Surreal. Eu vejo os comentários, era o que eu ia falar. São surreal, gente. Gente, são comentários engraçados. Se pudesse falar tudo no ar, era um programa de humor. Não, e é impressionante, porque outro dia. Até falou, acho que você tava no estúdio na hora que eu ia me entregar o carregador. E aí eu tava ali, né? Porque no rádio, tanto pra mulher quanto pra homem, tem pessoas que se apaixonam pela voz. Sim. Entendeu? A gente tem um amigo que é locutor, que ele arrasa corações das senhoras. As senhoras, as mulheres, ficam apaixonadas pela voz. Então, acabam, de certa forma, mandando mensagens, né, de carinho, né, apaixonados, e a gente nem lê, porque não é ético, né, de você carinho, ficar lendo de paixão, isso. E tem também aquelas pessoas que gostam de você, assim, que parece que você é da família dela. Eu tenho uma ouvinte que eu digo que eu tenho porque ela participa todos os dias, e ela fala, aqui é a Aninha do Quatraque, do Cantinho da Bené, beijo minha florzinha, uma Emilizinha do meu coração. Então, são coisas que acabam, de certa forma, parecendo que a pessoa é tua amiga, né? Tá ali contigo. Mas essa parte de elogios é muito grande. E outro dia eu tava até conversando com um colega e ele falou pra mim, Emily, a gente tem que às vezes não ler mesmo. Porque parece que a gente tá criando... Parece tão surreal, né? Que parece que você que tá criando aquilo ali. E quem escuta, né? E que são os haters de plantão, porque sempre tem algum desavisado da vida, né? Que tá ali ouvindo só pra criticar depois. Ele vai lá e diz assim... fulano tá criando as mensagens pra ela ler, ó lá. Então, quando é áudio, até vai, alguns, né, na medida do possível, de questão de respeito. Quando ultrapassa disso, meu amigo, quando é texto, o povo tá se achando essa daí, ó. Mas só por curiosidade, que tipo de mensagem tu costuma receber, assim, que são mais... Não. Só os que puder falar. Só... Gente, não tem nada de novidade, tá? Mas... o Emily, sou apaixonado pela tua voz. São coisas assim que todo mundo recebe dentro da nossa emissora, né? É algo que parece ser muito surreal, mas é muito comum, né, José? José sabe disso, José sorri horrores aqui. Olha, eu inclusive, eu vou esticar mais esse assunto mais um pouquinho. No estúdio tem o recado. Lembra do meu programa. Tem o estúdio de voz. Vou já te liberar, mas tem os recados de voz, que vai ao ar, né? Vai ao ar, a voz da pessoa e tudo mais. E, tipo assim, não é sempre que dá tempo de você ouvir antes de botar no ar. Você já passou vários sustos, né? Com certeza, né? Eu opto não colocar, porque uma vez... Fala só um. Uma vez, cara... O diretor não me mate. Uma vez eu tava tranquila, né? Aí... ouvindo os áudios, aí coloquei uma senhora que nesse dia parece que mesmo abriram as portas e tinha uma legião com ela.
ela começou a falar, essa rádio é uma rádio não sei o quê, e que não sei o que mais. Ô, senhora, muito obrigada pelo seu carinho. Então, são coisas, às vezes, que te colocam numa saia justa, e rádio é improviso. Você ou brinca, ou você fica muito brabo ali na hora, e isso transmite que você não é uma pessoa que tem inteligência emocional, que é a frase do ano, né? Inteligência emocional. Mas é surreal. Já aconteceu várias vezes, gente. Já aconteceu disso. Já aconteceu de algumas entrevistas serem muito engraçadas também, né? E você não conseguir se controlar de tanto sorrir. Já aconteceu de você colocar um áudio ali e a pessoa tá cantando e é uma resposta simples e você fica tipo, meu Deus, o que é que eu falo aqui? Já aconteceu do bloco terminar e a Emily não entrar, ficar só o cri no ar. Um buraco que a gente fala, né? Que é tipo você se empolgar com a música, tá aqui, e a vinheta não tá colocada no computador. A vinheta é aquela musiquinha que entra antes da gente falar, ou então de outra música tocar. Então... Às vezes tá no botão, né? A vinheta só... Cara, é só a gente apertar. E quando eu vejo pro computador, meu Deus! A Leilane, meu Deus. A Leilane mesmo, que é a nossa... estagiária de jornalismo da rádio, ela já presenciou várias vezes eu correndo, mas sempre dá certo. Rapaz, brincando com perigo, meu Deus, mas eu já até disse que eu tenho que focar mais. Mas é questão de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? De você estar aqui fazendo tal coisa e ver... Ok, né? Escutando o áudio do ouvinte, meu Deus, acabou a música. Entendeu? Ou seja, viver de rádio é viver perigosamente todos os dias. Numa Ferrari a mais de 200 km por hora, você vai dar uma curva e não sabe se freia ou se acelera. É mais ou menos isso. Imagina. E agora, Thay? E agora eu queria saber que, após essa trajetória aí toda, a Emily entrou no jornalismo, a Emily foi Miss, se tornou radialista, se tornou a voz da Rádio 92. E do que mais é feita a Emily? Que hora a Emily namora, que hora a Emily... Gente... vai pra academia, que hora a Emily... minha rotina é uma loucura. Vocês acompanham, né? Mais ou menos. Eu nem publico tudo, mas é uma loucura, é uma loucura. Eu sou cristã, né? E então eu faço parte do Ministério de Mídia da Igreja, né? Além disso... O José já tá até sorrindo, porque ele sabe a loucura que é, uma correria. Então, eu faço parte do Ministério de Mídia da Igreja, eu sou filha, né? Então, minha mãe, ela precisa muito de mim. Como ela mora no interior, mora aqui, parte do meu tempo mesmo, eu tenho que estar voltada ali pra ela, pra ajudar sempre que preciso. Eu tenho a minha casa também, né, gente? Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu me tenho também... Imagina, você ter que arrumar o seu cabelo, você ter que cuidar da sua alimentação, que a alimentação é algo assim... Eu te entendo. A Emily tá falando isso, mas tem 8 pessoas que cuidam das rotinas. Ela tem uma secretária executiva. Eu recebo, amém. Um personal stylist. Tem, assim, um staff, assim, eu comecei de a gente treinar, né? Comecei a treinar em dezembro, né? Fazer academia, porque eu era muito ativa no esporte. E depois que eu entrei na vida acadêmica, parece que você tem que escolher. Você tem que escolher. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. E no meu período de TCC, eu fiz TCC, peguei 3 campanhas, fui copy de 2, e uma delas eu tava ali produzindo também matéria, né? Então, foi uma loucura 2022 pra mim, gente. Foi o período do rojão. Aí eu deixei um pouquinho de lado cuidar da saúde e comecei a treinar novamente, porque o corpo tava pedindo, não por questão de estética, mas realmente de você se sentir cansada. E como eu já disse, eu só tenho 23 anos. Tava então, craquelando. Cara, tava difícil. A coluna tava crack. Você descia para pegar algo que caía, parecia que você tinha o quê? 89 anos. O negócio tava tenso. Mas é isso. Eu tento dividir boa parte do meu tempo. Meu Deus do céu, eu tô aqui preocupada. Olha, gente, infelizmente, eu tô dizendo que tô preocupada porque eu tô correndo de novo, né? A minha vida é assim, correndo o tempo todo. Resolvendo coisa de carro. Eu já sei o que é uma bieleta, o que é um amortecedor. Entendeu? Você tem que saber um pouco de tudo. É uma loucura. É uma loucura. José tem uma vida um pouco mais corrida que a minha. É nada, eu já tô senhorzinho, já tô desacelerando, tô passando a bola pra essa galera que é nova, né? Essa garotada. Tem que ser, mano. Gente, infelizmente eu vou precisar encerrar esse episódio, porque nós temos que liberar o Emily para o próximo programa. Ela tem que subir para os estúdios, né? Mas aqui, morto de felicidade de ter recebido você aqui, feliz. De ouvir um pouco da sua história, né? De ouvir as dicas, ficaram muitas dicas boas e valiosas para você aí que tá fazendo carreira. Então eu agradeço demais o Emily.
uma mensagem que você queira deixar, alguma coisa que você queira falar para a audiência, seja de incentivo, o que você quiser. Considerações de Emily Moraes. O que eu tenho pra falar, antes de tudo, né, é agradecer vocês por terem me convidado pra gente conversar. Eu tô achando muito legal essa nova fase que a 92, o Grupo Hub tá agora, né, Sim. Que é um ramo, gente, aqui é um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar a sua fala, faça um convite para o nosso diretor. Ô, diretor, o 92 Bytes. Se você que tá aí do outro lado e tem aí uma quilometragem mais rodada de experiência do que a minha, você tem que compartilhar isso. E é importante a gente compartilhar. Eu sou muito feliz porque eu tive alguém pra me dar a mão. Legal. Pra eu poder crescer dentro da minha profissão. E tem pessoas que estão aí, talvez você não tenha ninguém que esteja te incentivando ou coloque assim, cara, você tem que crescer, meu filho, você talvez não teve um suporte escolar, educacional. O que eu aprendi é que em qualquer ambiente, se você tiver força de vontade, você prospera. Por mais que não esteja em boas condições financeiras, por mais que não esteja em boas condições emocionais, se você tiver força de vontade, você consegue sim se movimentar. Então, mais do que nunca, se movimente, tenha ambição. Ambição não é algo que vai te trazer ali somente coisas ruins. É claro que você tem que fazer uma balança, né? Você tem que ansiar cada vez mais por mais, né? De você estar sempre sendo o melhor filho, um bom membro de uma igreja, um bom amigo. Então, se coloque no lugar de pertencimento e de que você precisa sempre saber mais. Nunca se conforme com o que você tá. Se você é um empresário, talvez um dia a sua empresa quebre. E o que você vai fazer? Você vai ter uma casa para voltar e sua família vai estar bem ali te esperando? Se você estiver ali trabalhando numa empresa, você ganha 405 mil, 5 para você, 400 para o seu chefe. E aí? E no dia que seu chefe se demitir, o que você vai fazer? Te demitir, o que você vai fazer? Então, eu sempre tenho os meus planos A, B e C na minha cabeça. E não em questão de ramo profissional, mas sim de sobrevivência. O que eu vou fazer da Emily se eu não tiver o trabalho, né? Porque o trabalho hoje é algo que eu amo trabalhar. Eu sou apaixonada por trabalhar. Mas e aí? Qual a outra paixão que eu posso ter? Que eu vou me sentir bem? É estar ali cuidando do meu corpo, treinando, tudo legal. Você praticar um esporte, legal também. Então se movimente. Se você não tem ainda a convicção de qual que é a sua carreira, o que você vai fazer, ou se você já passou por várias profissões e não se identificou, você vai conseguir se identificar em alguma. Às vezes até uma profissão que talvez você ache que não se identificou, pode puxar para o meio que você vai se identificar, né? Tem gente que trabalha com licitação e se identifica com comunicação e joga a comunicação para dentro da licitação. Tem gente que trabalha com rádio, mas se identifica com o direito. Você pode falar sobre direito no rádio. Então são coisas que uma linha a outra, isso depende apenas de você. Pare de culpar as pessoas, pare de se colocar numa zona de vítima, de pessoa que não é merecedora. Sempre se coloque no patamar que você vai fazer aquilo para que você consiga algo, para que você prospere. Então, é a minha dica de hoje, depende só de você, para você sair de onde você está, e nunca, nunca se resuma à palavra de alguém ou ao comentário de outra pessoa. Críticas construtivas são muito bem recebidas. Críticas destrutivas você deixa para lá e você acredita e já sabe quem você é. Eu acho que isso é o principal de tudo. Sensacional, ela simplesmente arrasou. Palestrinha eu sou, gente. Emily, queria te agradecer muito por estar aqui, tá? Me sinto lisonjado, nós estamos muito gratos por ter aceitado o nosso convite. Você trouxe assuntos aqui muito legais, tá? Muito importantes. E você que tá aí de casa, siga a gente nas nossas redes sociais. Emily, se a gente quiser te encontrar, onde a gente te encontra? Qual o seu @? Muito fácil, é tipo um site, viu? Mas é realmente www_morais com E, tá? www_morais com E. É muito fácil. Perfeito. Siga a gente nas redes sociais, @MediaHub92, @YouTube, MHub92. E siga a gente até o próximo episódio. É isso aí, créditos.